Noite, a graça e a paz na parte do Senhor Jesus, seja com todos os irmãos aqui presentes, sobre aqueles que também acompanham pela internet. Que Deus abençoe, que Deus fale ao nosso coração, que Deus use agora a sua palavra também para tratar com o nosso coração. Antes de iniciarmos a pregação, só um aviso que chegou aqui, é que na quinta-feira, dia 15 de setembro, às 20 horas, aqui na sala Ada Limonda, Pastor Sávio estará recebendo todos aqueles que ainda não se tornaram membros aqui da igreja, mas que de alguma forma querem se tornar, querem saber, entender mais os processos, a caminhada. Então, no dia 15 de setembro, às 20 horas, você está convidado a estar aqui para essa reunião com o Pastor Sávio, ok? Gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto do profeta Jeremias, capítulo 29. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 14. Estamos iniciando hoje essa nova série. Eu, junto com o pastor Daniel pregou esse sermão à tarde. Nós estamos estudando juntos os sermões dessa série. Creio que algumas coisas sairão diferentes, né? É normal, mas a gente quer estimular você a estar orando, a estar participando. Próximo domingo estaremos meditando no livro de Esdras. E a gente pede aí que, se você quiser, durante a semana, conhecer mais dessa história, você tem aí uma semana para ler o livro de Esdras, é tempo suficiente e dá para você estar bem preparado para o próximo domingo, para a próxima exposição, ok? Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 1 ao 14, nos diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso coração. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vamos todos juntos, irmãos, versículo 13 e 14. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença aqui nesse local. A nossa expectativa é o Senhor. Nós colocamos aqui, Pai, o nosso coração, pedindo que o Senhor, por Tua misericórdia, por Tua graça, no poder do Teu Espírito, venha falar-nos, Senhor. Nós somos carentes do Senhor,
nós precisamos da Tua voz e, acima de tudo, precisamos do avivamento que só o Senhor pode dar. Por isso, rogamos ao Senhor, Pai, haja no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, para a glória de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido tempos difíceis. Se a gente olha para o cenário da segurança pública, e eu não estou pensando aqui a nível de Brasil, mas só a nível de Recife, região metropolitana, no primeiro trimestre desse ano, a Secretaria de Defesa Social registrou 475 homicídios aqui na nossa cidade e também nas cidades que fazem parte da região metropolitana. Isso nos primeiros 3 meses desse ano. Só agora em setembro, nos 2 primeiros dias de setembro, foram registrados 6 assassinatos na região metropolitana de Recife. Então nós vemos tempos difíceis. Se os irmãos acompanharam esses dias, uma jovem que os pais fizeram um cursilho, se eu não me engano, estavam frequentando ou frequentam aqui a igreja, ela foi brutalmente assassinada numa tentativa de assalto. Amanda é o nome dela. Pastor Daniel, junto com o pastor Letinho e Elinho, estiveram presentes lá no momento lá do funeral e presenciaram a dor, o sofrimento. Chegaram inclusive com dores fortes no corpo. Tamanha foi a tensão naquele momento. E esse é o clima, um clima de insegurança. Por conta, talvez, aí, alguns venham alegar isso, do desemprego que tem crescido e também do mau aparelhamento das forças públicas, no que diz respeito à polícia e tudo mais. Nós temos aí, então, uma crise na área da segurança. Mas nós vivemos também uma crise na área econômica. Se você anda por aqui, perto da igreja, ou de repente no seu bairro, no local onde você está, ou na cidade que você mora, nós temos pessoas aqui que vêm de Camaragibe, pessoas que vêm de Olinda, pessoas que vêm de Abreu e Lima, pessoas que vêm de Jaboatão. Se você reparar bem no seu contexto, na sua cidade, no seu bairro, você vai ver que várias lojas fecharam. Pessoas estão perdendo o seu emprego. E talvez até aqui mesmo, pessoas perderam os seus empregos. Pessoas que passam por dificuldade financeira. E talvez até a perspectiva de procurar um novo emprego não seja algo fácil, não seja algo que está às portas. A gente vê tanta gente sofrendo por causa disso. Mas a gente vê pessoas, e nós sofremos também, por causa de todo o ambiente filosófico e cultural que está implantado sobre a nossa cidade. Nós somos conhecidos como uma capital da diversidade, uma cidade multicultural. E aí, por trás de todas essas ideias, há a implantação e a forçação, a aceitação de culturas e de linhas de pensamento, como, por exemplo, a ideologia de gênero. Nós somos chamados a crer que temos alguma liberdade para pensar, alguma liberdade de expressão, mas tudo isso não passa de uma mentira. Nós temos que engolir de goela abaixo, como se fosse seco, todas as afirmações, principalmente das chamadas minorias sociais, que são feitas e são impostas a nós, e nós temos que aceitar. Vivemos essa crise de ordem filosófica, vivemos uma crise também de ordem moral, de ordem ética. A gente percebe, e eu não quero nem citar o âmbito da política, mas eu quero pensar principalmente na vida dos moradores da cidade. Nós vemos constantemente as pessoas que pegam fila dupla, onde não há fila dupla, pessoas que cortam com seus carros, onde é proibido cortar, pessoas que estacionam, onde é proibido estacionar, complicando e piorando tremendamente o trânsito que já é caótico na nossa cidade. A gente vê problemas no sistema de transporte público, a gente vê problemas de mobilidade terríveis na nossa cidade e na região metropolitana de Recife. A gente tem essas crises também nestes âmbitos. A gente tem problemas sim na política. A gente está aí agora na temporada de caça aos votos. E a gente vê pessoas indo aos mercados públicos, a gente vê pessoas visitando os hospitais, a gente vê pessoas de repente fazendo as suas cruzadas, a gente vê pessoas se apresentando, cada um com uma proposta redentiva para a cidade, cada um com uma proposta melhor, pessoas que passaram talvez aí os últimos meses e talvez até os últimos anos completamente sumidas. E agora se apresentam mais uma vez para dizer o que fizeram e o que não fizeram, para de alguma forma
captar votos, para de alguma forma cooptar pessoas para os seus interesses. Alguns lícitos, outros não. Eu conversava com uma pessoa um dia desse e a pessoa estava dizendo assim: olha, eu tenho um amigo que está se candidatando a vereador. E o plano principal da pessoa é: agora eu vou ficar rico, agora as coisas vão dar certo. Pensa bem na estrutura mental que está formatada, e não é na mente apenas de um, mas é na mente da maioria. O se dar bem, o conseguir alguma coisa, o agora vai, agora a minha vida caminha. É esse tipo de jeitinho que está introjetado dentro da nossa sociedade e que leva as pessoas, seja em pequenos atos, ou sejam nos maiores atos de corrupção, a expressarem aquilo que está dentro do seu coração. A gente vive vários tipos de pressão, vários tipos. O que falar daqueles que trabalham em departamentos de governo, que são chamados e são corrompidos e muitas vezes até deixam-se levar e até corrompem outros colegas de trabalho ao caminho das propinas. O que falar das empresas também, da sonegação de impostos no nosso país. O que falar também daquelas pessoas que abusam dos outros por terem algum nível de autoridade. O que falar também de funcionários que trabalham não como para o Senhor, percebendo o Senhor, e aqui pensando mais num contexto de crentes, mas que trabalham apenas quando o patrão chega, ou quando alguém aparece, quando há algum tipo de fiscalização, quando é instalada alguma câmera. Irmãos, é esse ambiente pernicioso e caótico que a gente vive. Se você anda pelas ruas da cidade, você vai perceber a miséria, você vai perceber muitas vezes o descaso, você vai perceber também os grupos que se aproveitam disso para de alguma forma se apoderar de algum jeito ali, conseguir alguma coisa com a pobreza, com a miséria. A gente percebe uma realidade, ou nós vivemos inseridos numa realidade social que muitas vezes nos inspira a dizer assim: Senhor, volta logo, eu quero ir para o céu, eu quero me ver livre dessa cidade, desse cheiro terrível de esgoto muitas vezes, esse cheiro de barata que a gente encontra nas ruas. Olha, Senhor, eu quero me ver livre dessa realidade. E leva-nos muitas vezes a pensar em planos distintos. O reino dos homens, o aqui e o agora, aquilo que eu vivo aqui, eu tenho que sair e matar o meu leão todos os dias, eu tenho que de alguma forma, mesmo em meio ao caos, me garantir, eu tenho que de algum jeito dar um jeito na minha vida, eu tenho que empreender, eu tenho que ser criativo, eu tenho que dar uma boa escola para os meus filhos, para que eles sejam alguém na vida, porque esse é o mundo dos homens. E dentro da nossa mente, muitas vezes, existe o outro mundo, chamado mundo de Deus. E aí a gente entra na igreja, e a gente ouve alguma coisa, e a gente é estimulado a alguma coisa, e a gente vem para cá como muitas vezes um local de refrigério. Um local onde de repente eu posso pensar que as coisas podem melhorar. E aí nos nossos dias nós temos várias igrejas de linhas diferentes, e com essas linhas diferentes vêm também as suas cosmovisões e percepções da Bíblia, interpretações, e na grande maioria, essas percepções e interpretações, elas seguem o curso do coração. O profeta Jeremias, ele fala aqui de profetas que profetizavam segundo a vontade do coração do povo. E no capítulo 17 do seu livro, ele descreve o que é o nosso coração. Ele vai dizer que o nosso coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. Então, quais são os desejos que podem de alguma forma fluir desse coração? Esses profetas, então, eles se aproveitavam, esses adivinhos, eles se aproveitavam desse desejo do coração e profetizavam paz, prosperidade, quando o momento era de cativeiro. Esse cativeiro vem logo após a morte do rei Josias, e o rei Josias, e aquele seu momento de reinado, foi talvez um momento de refrigério para a nação. Porque a nação de Judá, o povo de Judá, ele vinha, antes de Josias, ele havia passado por duas dinastias que foram terríveis. O avô e o pai de Josias fizeram o que era extremamente mal aos olhos do Senhor. E Josias, aos 8 anos de idade, ele assume o trono de Judá em Jerusalém, ele começa a reinar e aos 16 anos de idade, ele empreende uma das maiores reformas religiosas
que já houve na história de Judá e Jerusalém. É tanto que no livro dos Reis nós vamos encontrar a afirmação que nem antes e nem depois de Josias houve um rei cujo coração fosse totalmente do Senhor. Mesmo com toda essa inclinação de Josias e aquele avivamento pessoal que ele viveu, o cativeiro era certo. E o povo, mais uma vez, ele demonstra na prática que o cativeiro era necessário e que esse caminho de disciplina era a apresentação da graça de Deus para alcançar o coração do seu povo. Eu digo isso porque Josias ele vive esse avivamento. Algumas pessoas próximas, como alguns sacerdotes e alguns do povo também, eles vivenciam esse avivamento, eles se consagram mesmo e passam a buscar ao Senhor, mas a grande maioria do povo passou a adentrar os templos, dizendo: o templo do Senhor é esse, nós estamos salvos. Mas saíam de lá para praticar as mesmas injustiças, os mesmos atos de imoralidade, para continuar cultuando a Deus, não mais com os postes ídolos, não mais com aquilo que era exposto e público, mas com ídolos de bolso, que eram guardados muitas vezes debaixo do próprio travesseiro e que mantinha ali no coração daquele povo a adoração a outros deuses. O cativeiro vem, e Deus é quem leva o povo cativo. E aí a gente pode ver essa primeira afirmação aqui, e pensando no nosso tema, renovando as expectativas em meio a todo esse caos social, eu penso que assim como a Babilônia foi para o povo de Judá, para o povo daquele tempo, a nossa Babilônia hoje, que é Recife, que é a região metropolitana, está presente na nossa vida. Escatologicamente, a palavra de Deus aponta para isso. Um dia essa Babilônia irá cair. Essa Babilônia, ou essa ideia que surgiu desde Babel, onde o povo se reúne para dizer assim: olha, nós vamos aqui construir uma cidade, e no meio dessa cidade nós vamos erguer uma torre, e o objetivo dessa torre é fazer o nosso nome célebre entre os povos, é fazer de alguma forma o nosso nome ser evidenciado. E se nós pararmos para pensar, é exatamente assim que nós vivemos dentro da cidade. Nós queremos construir cada vez coisas mais bonitas, mais suntuosas, para chamar a atenção para o nosso nome. Nós queremos nos envolver cada vez mais em projetos, e muitas vezes até projetos sociais, que de alguma forma transformem alguma coisa, para de alguma forma também fazer com que as pessoas olhem e digam assim: olha, quem está envolvido naquilo? Ah, quem está envolvido naquilo é a empresa tal, é fulano de tal, olha como ele é bom, olha o nome dele como está se tornando célebre. As cidades muitas vezes se tornam esses redutos de ego, de vaidade, onde as pessoas expõem, afloram o seu orgulho, tudo aquilo que está dentro do coração, e se declaram vencedoras. Olha, nós logramos êxito, nós conseguimos vencer, olha lá o meu nome, olha lá aquele cartaz, a propaganda da minha empresa, olha tudo isso, olha quem eu sou hoje, eu conquistei com a força do meu braço. E era assim na Babilônia, e não é assim e não é diferente nos nossos dias, irmãos. Vivemos todo esse ambiente de vaidade, esse ambiente de ego, e nós precisamos atentar para uma coisa: nós não estamos nesse ambiente como obra do acaso. Nós não estamos dentro desse ambiente simplesmente porque de repente você morava no interior, como era o meu caso, e a oportunidade de estudo estava aqui em Recife. Não é porque, de repente, você olha e diz assim: ali é um local melhor para eu criar os meus filhos, ali há mais oportunidades para eu implementar o meu negócio, para eu crescer como gente. Não é simplesmente por esses motivos, mas nós devemos crer em algo chamado soberania de Deus, que realiza na nossa vida todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós não estamos aqui por acaso. Você não mora no seu prédio simplesmente, em última instância, fruto de uma escolha sua. Mas se Deus nos plantou nesses locais, se nós cremos na soberania de Deus, se nós cremos no caráter de Deus, se nós cremos que nenhuma folha cai de uma árvore sem o consentimento do Senhor, se nós cremos que Deus reina sobre tudo e sobre todos e executa sobre nós a sua vontade, irmãos, nós estamos onde estamos porque Deus nos colocou. Estamos onde estamos porque Deus nos colocou.
Deus, ele é soberano, e é isso que ele declara já no versículo 4, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei. E mais à frente, ele vai dizer mais uma vez, no versículo 10, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para vós outros, para convosco, a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. É o próprio Deus quem leva, e é o próprio Deus que garante que vai trazê-los de volta. Não é simplesmente porque Nabucodonosor ou os seus sucessores, não era simplesmente porque a Babilônia era, e esses homens, os reis da Babilônia, eram os grandes da época. Não é porque ela era o grande império da época, mas Deus está dizendo aqui, é porque eu quis, eu levo e eu trago. Ele faz questão de declarar isso. E há duas coisas que a gente precisa perceber nesse primeiro ponto, olhando aqui para o versículo 4, e esses dois aspectos que eu vou mencionar para os irmãos agora, eles devem estar muito bem alicerçados no nosso coração. Porque se nós perdermos de vista esses dois pontos que eu pensei aqui olhando para esse texto, que eu orei aqui quando eu olhei para esse texto, e que Deus de alguma forma mostrou ali quando a gente estava estudando esse texto, eu penso que esses dois pontos, irmãos, se nós perdemos esses pontos de vista, nós passamos a olhar muito mais para toda a ruína que nos cerca. Nós passamos a observar muito mais o cenário que está proposto. Nós passamos a observar muito mais a desesperança. E aí o nosso coração afunda na crise. Porque é difícil mesmo. Quem é que vai garantir hoje a minha chegada em casa? Quantos motoristas embriagados eu encontro pelo caminho até casa? Eu fico olhando assim, quantos fechões, quantas pessoas chegam e fecham você. Quantos motociclistas, motoqueiros, né? Motociclista parece que anda direitinho, né? Motoqueiros fecham você desavisadamente, jogam a moto na sua frente, como se fosse um tanque de aço, de guerra. Eu fico pensando em todo esse caos, eu fico pensando muitas vezes nos pais que dizem assim, olha, eu vou levar meu filho na quinta-feira à noite para o discipulado, ou na sexta-feira à noite, quando tem Revolution, ou para o treinamento, e quem garante que quando eu estiver parando o meu carro aí, de alguma forma alguém não vai me abordar, como já aconteceram vários casos aqui no nosso bairro, e levar o carro, ou de repente fazer o mal a mim ou ao meu filho. Irmãos, a gente passa por esse clima todo, por toda essa tensão. Se a gente fica olhando simplesmente para esse cenário, a gente vai afundando cada vez mais. E eu penso que essas duas verdades, elas precisam estar atreladas ao nosso coração, e elas são radicais, para que todo o restante do texto ele se desenvolva, gerando no meu coração a perspectiva correta sobre o Senhor e a sua vontade. São esses dois aspectos. O primeiro parece bem simples, e talvez até você diga assim, tudo isso é por isso, mas primeiro desses aspectos é crer em Deus. Você crê de fato em Deus? Irmãos, isso parece ser tão simples, mas por que há tanta crise no nosso coração, há tanto conflito dentro do nosso coração? Lá em Hebreus, no capítulo 11, vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Se eu creio de fato em Deus, eu creio que Deus ele tem uma aliança comigo. Eu creio que Deus ele reina sobre tudo e sobre todos. Eu creio que Deus comanda toda a minha história. O salmista Davi, no Salmo 139, ele chega a declarar que todos os seus dias foram escritos. Mas não só escritos, escritos e determinados, antes mesmo que algum desses dias viesse à existência. Deus, ele não só escreve, mas ele determina. Deus, ele não só quer, ele não só tem uma vontade, e muitas vezes a gente passa a afirmar que é uma vontade permissiva de Deus. Olha, a minha vontade é essa, mas olha, você não quis, então eu permiti que isso acontecesse. Irmãos, Deus, ele tem uma vontade, e essa vontade dele, ela é decretiva. Ele quer, e assim como ele é, assim como é sua vontade,
é a concretização dos seus planos. Então eu preciso crer nesse Deus. Mas a segunda coisa é que eu preciso crer da minha identidade, ou crer que eu tenho uma nova identidade firmada por Deus na cruz, no Calvário. Eu preciso crer agora na obra dele e em quem ele diz que eu sou, naquilo que ele fala ao meu respeito e nas suas promessas sobre mim. O salmo que nós lemos no início desse culto, o Salmo 46, ele abraça essas duas verdades. Ele abraça essas duas verdades porque o salmista lá, se você puder abrir a sua Bíblia, no Salmo 46 novamente, você vai perceber que o salmista, ele trata desses dois aspectos. Primeiro, ele vai afirmar o caráter de Deus, isso já no versículo 1. Ele diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele faz essa afirmação. E nós sabemos que os salmos, eles não são produções simplesmente como resultado de livros de teologia que as pessoas liam, ou de aulas de teologia que as pessoas tinham, mas eles eram frutos de um relacionamento vivo, íntimo com o Deus vivo. Ele não é produto simplesmente da imaginação ou de coisas ou de um conhecimento que é transmitido de outra pessoa para mim, ainda que esse conhecimento seja verdadeiro. Ele é fruto de relacionamento. Então, os salmistas quando escrevem, e aqui os filhos de Coré, eles relatam da sua percepção íntima, relacional com Deus. Eles dizem, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Essa é a declaração que eles têm a fazer sobre Deus. Eles são pessoas que creem de fato em Deus e agora estão ensinando de forma cantada para a congregação, ou nos cânticos de romagem, ou no período em que estavam caminhando para o templo. Eles estão ensinando isso tanto ao coração deles, declarando essa verdade para eles, como passando também essa verdade para o povo que caminhava, para o povo que congregava. Essa é uma das músicas mais lindas que eu encontro aqui no livro de Salmos. É uma música. E como toda música, ela tem os seus momentos de ápice. E para aqueles que conhecem bem música, eu não sou expert nesse assunto, mas de repente Rejane, outras pessoas aí, Esdras, eles podem explicar isso melhor. Mas esse salmo até o versículo 3, há uma elevação da voz e dos instrumentos. Eu não sei se foi Mano ou se era Rejane, que quando cantava Mestre, o Mar se Revolta, não sei se os irmãos lembram, ia subindo, é o tom da música? É o tom? A densidade, a intensidade da música. Olha aí, tá vendo? É diferente a gente falar com alguém que entende de verdade. A intensidade da música vai subindo. Seja o encapelado, e aí a fúria dos homens, e chega naquela hora assim, mas todos ouvem o meu mandar, sossegai. E aí a palavra sossegai, ela chega com aquele clima assim, de sossego. Ela não chega para nós naquele clima de pânico ou alvoroço, ela chega mansinha, chamando o nosso coração ao descanso. E aí, irmãos, é interessante porque o versículo 4, ou no final do versículo 3, no texto original existe uma pausa. E essa pausa existe após toda a intensificação das crises. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne. Veja só o cenário. Os montes se abalem nos seios dos mares, as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há uma pausa aí. E essa pausa é para dizer para mim e para você que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, que Deus está no meio dela, que ela jamais será abalada, que Deus ajudará desde antemanhã. Essa parte da canção chega suave para conduzir o coração daqueles que ouvem a canção a descansar num Deus que reina e que ainda o caos esteja instalado na nossa cidade. Na cidade de Deus há um rio. É um rio diferente das outras águas que correm aqui na nossa cidade. Águas de poluição, de corrupção, de insegurança. Esse rio que corre na cidade de Deus é um rio tranquilo.
é um rio límpido, é um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e que o trono de Deus está bem firmado no meio dessa cidade e ela jamais será abalada. Ah, meus irmãos, Deus reina soberanamente, Deus não perdeu o controle da história, Ele está olhando todas as coisas, e após essa declaração, o versículo 7 nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra, Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, que segurança tremenda. Então aqueles cativos, quando recebem essa carta, eles olham e dizem assim: Deus, Ele é soberano, Deus nos enviou para cá com um propósito, Deus está tratando com o nosso coração aqui, Deus está nos santificando nesse lugar, Deus está nos animando por meio dessa carta, por meio da sua palavra, a lembrarmos dos seus grandes feitos, a lembrarmos de quem Ele é, e nós estamos alegres agora, e nós estamos revigorados agora. Eles sabem, eles são lembrados da sua identidade. Nós não somos qualquer povo, nós somos o povo de Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Foi o sangue de Cristo que foi derramado em nosso lugar, e nós somos o povo mais feliz dessa terra, não por conta das circunstâncias, mas por conta de uma paz que excede todo o entendimento e que guarda o meu coração no Senhor Jesus. A identidade é declarada, o coração se reanima, mas o cativeiro é real. E como é que a gente vive agora em meio ao cativeiro? Como é que a gente olha para toda essa realidade? E aí a gente para e olha agora os versículos 5 ao versículo 7. Veja só: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não diminuais, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz também. Dois aspectos nesse segundo ponto. O primeiro deles é um aspecto cultural. Veja só o que é que nos diz o versículo 5. Edifiquem casas, habitem nas casas, plantem pomares, comam do seu fruto. Há um aspecto cultural aí, e na criação, lá em Gênesis 1, Deus deu esse mandato ao homem. Nós somos chamados a produzir cultura. Infelizmente, nos nossos dias, nós como crentes somos muito mais influenciados pela cultura mundana e diabólica do que produzimos cultura. Basta olhar para a moda que está aí nos nossos dias. Basta olhar para as produções literárias que existem nos nossos dias. Basta olhar para o cenário dos filmes, das produções teatrais que existem nos nossos dias. A influência mundana toma o nosso coração. E as nossas produções agora, o nosso trabalho agora, a nossa perspectiva de produzir cultura para a glória de Deus, ela fica agora como refém desse mundo. Porque se eu for produzir moda para a glória de Deus, como é que vai ser essa moda? Se eu for produzir um filme para a glória de Deus, como é que vai ser esse filme? Se eu abrir uma empresa para a glória de Deus, como é que vai ser o funcionamento dessa empresa? Se de alguma forma eu for um advogado para a glória de Deus e levar todos os meus casos ao conhecimento do Senhor e buscar dele instrução, como agir, como responder, como é que eu vou criar meus filhos? Como é que vai ser? Se na grande maioria dos casos que eu vou defender é mentira. São as alegações de alguém que está defendendo a sua vontade, o seu senso de justiça e oprimindo muitas vezes o outro. É complicado viver assim. Mas é nesse contexto que pessoas que reconhecem a Deus como rei, como soberano, que sabem qual é a sua identidade
porque ela é afirmada, e Deus faz questão de não só afirmar, mas reafirmar para mim e para você qual é a nossa identidade. Como é que nós então podemos de alguma forma continuar vivendo segundo o curso desse mundo? O apóstolo Paulo, após fazer aquela brilhante exposição do Evangelho até o capítulo 11 de Romanos, ele explode ali no final do capítulo 11 em adoração a Deus, e ele inicia o capítulo 12 aplicando para a vida dos crentes, no versículo 1 e no versículo 2, como é que o crente agora responde a Deus. E ele vai dizer que o nosso culto racional, ou a nossa entrega a Deus, ela deve ser como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele vai dizer que, segundo, ou à medida que esse sacrifício é entregue a Deus, e que não pertence mais àquele que entregou, mas agora pertence ao Senhor, esse sacrifício agora não deve mais tomar a forma desse século, mas prosseguir transformando por aquele e aquilo, segundo a palavra de Deus, que tem transformado o seu coração. Logo, é uma nova visão de mundo, são lentes diferentes que são postas diante de nós. As lentes desse mundo, as lentes do pecado, são arrancadas diante dos nossos olhos, e nós agora passamos a desenvolver, ainda que a gente fique pobre, ainda que não haja clientes para a gente atender, a gente passa a desenvolver uma cultura nesse mundo, que é a cultura do reino, que é uma cultura que promove o nome de Deus, e Jesus fala sobre isso. Quando trata ali de esmolas, ele vai dizer, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Logo, as minhas construções, os meus projetos, as minhas causas, a forma como eu lido na minha empresa, ela não tem como objetivo a promoção do meu nome, mas da glória do Senhor, irmãos. Da glória do Senhor. Essa é uma cultura do reino. Essa é a cultura que Deus chama ao povo, para o povo produzir naquele lugar. Mas há um segundo aspecto aqui nesse ponto. Ele também diz, tomai esposa, gerem filhos e filhas, deem os seus filhos. Ele não está dizendo aqui que isso deve acontecer de forma misturada com o povo da Babilônia, com os caldeus, mas entre o próprio povo deveria haver expectativa por esse mandato social de Deus. Eles deveriam continuar produzindo a vida entre si. Filhos sendo instruídos, pastoreados, crescendo com o conhecimento do Senhor, resplandecendo mesmo em meio a um mundo de trevas, influenciando desde a mais tenra idade. Homens e mulheres que vivem a vida comum do lar, desenvolvendo seus papéis, glorificando a Deus dentro de casa. Essa é a vontade do Senhor. Se casem, cresçam, não diminuam enquanto estão aí, prosperem nesse lugar. Perdão. Cresçam como família nesse lugar. Resplandeçam a vontade de Deus e os papéis que Deus deu a marido, mulher, a filhos, a pais, dentro dessa cultura. E, irmãos, nós nos nossos dias somos chamados a isso também, porque nós temos nos nossos dias uma terrível inversão de valores, mas não só uma inversão de valores, há um caminho satânico, há um caminho mundano, diabólico, para destruir aquilo que é plano de Deus. E por ser plano de Deus, a gente tem a plena convicção que jamais será destruído. Entretanto, irmãos, muitas vezes ficamos amedrontados e nos tornamos reféns de muita gente que levanta-se por aí para dizer que modelos de família são os mais diversos que existem, enquanto que a palavra de Deus afirma para mim e para você categoricamente que não. A união no plano de Deus é entre um homem e uma mulher. Não existem uniões alternativas, e nós temos que dizer isso com coragem, em alto e bom som, e sermos sujeitos a qualquer tipo de perseguição, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. As escolas que os nossos filhos estudam, elas seguem a cartilha do Ministério da Educação do Brasil, e onde se impõe lá para nós ensinarmos aos nossos filhos, com os desenhos que vêm, e com tanta coisa que é publicada, que não é segundo a palavra de Deus.
Mas nós somos chamados como povo de Deus a criar os nossos filhos, a viver a vida comum do lar, não como uma esposa insubmissa que se levanta para dizer, olha, eu tenho o meu emprego, eu tenho a minha conta no banco, eu tenho o meu cartão de crédito, a vida é minha, quem compra minha roupa sou eu não dependo de marido. Nós devemos criar os nossos filhos e as mulheres devem ser, segundo a palavra de Deus, assim como os homens devem ser pastores da sua casa. Assim como os homens devem amar as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Irmãos, essa é a proposta que Deus está fazendo para o seu povo. É a vontade de Deus para o seu povo, em meio ao caos da cidade. Em meio a toda a falta de esperança. Em meio a tudo aquilo que é degradante, que destrói, que aprisiona, que amedronta. Deus está chamando o seu povo para continuar vivendo como povo de Deus. Mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio à nossa Recife. Nós somos chamados para ser povo de Deus aqui, irmãos. E se nós somos, nós cremos nele e nós cremos também na identidade que ele nos deu. Nós não precisamos do reconhecimento dos outros, nós não precisamos do temor dos outros, assim como os discípulos de Jesus responderam diante do sinédrio, olha, calem-se, não preguem mais sobre esse nome. Eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como nós poderemos deixar de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos? Assim somos nós também, irmãos. Assim somos nós também. Se há de fato liberdade no nosso país, a liberdade consiste em eu falar aquilo que eu penso, aquilo que a Bíblia me instrui. Mesmo que você diga que é um gato, um rato, uma galinha, eu vou continuar afirmando que você não é um gato, nem um rato, nem uma galinha, que você é um homem, ou que você é uma mulher, e que você tem um nome. Não vou fazer as afirmações segundo o seu estereótipo, mas segundo aquilo que de fato, essencialmente você é. Porque se pode mudar até a aparência, mas não se pode mudar o DNA. Não se pode mudar. Está ali, no seu DNA, que você é aquilo que Deus criou para você ser. Homem ou mulher. Que dentro da minha casa, os meus filhos são criados como homem e como mulher. Meu filho e minha filha. Que no meu casamento, ainda que muitas vezes sofra ridicularizações por meio de pessoas que não conhecem a Deus e até alguns conhecem, vivemos a vida comum do lar, como marido e esposa, como pessoas que honram a Deus e que, na submissão à palavra de Deus, na dependência do Espírito, buscam promover a glória de Deus em meio à família. Esse é o nosso chamado, irmãos. Essa é a vontade de Deus para nós. E há um terceiro aspecto com o qual eu queria finalizar aqui nessa noite. Essa visão de missão que o povo tem de produzir cultura, de casar, de criar filhos, filhas, de entregar os seus filhos também ao casamento, toda essa visão missional, essa visão de Deus para aquele povo, ela tem a sua expectativa renovada mais uma vez no Senhor. E é assim que os últimos versículos que lemos, até o versículo 14, eles nos mostram. É como se fosse um ciclo. Deus declara quem Ele é, e Deus termina o texto, pelo menos aqui até o versículo 14, porque a outra parte do texto vai falar contra os falsos profetas. Mas até o versículo 14, que é o objeto do nosso estudo, o Senhor faz questão de encerrar esse texto, trazendo o povo a buscá-lo. Ele traz o povo de volta, mais uma vez. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente pode pensar que na força do braço, a gente pode promover alguma mudança. Que na força do braço, a gente pode testemunhar simplesmente por testemunhar. E aí a gente entra em crise, porque a gente não pode. E aí ele faz questão de voltar para Deus. Ele faz questão de puxar a expectativa do povo para Deus de novo. E aí ele começa a dizer, a partir do versículo 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E esse fim que o povo desejava era a restauração, era voltar para a terra. E Deus estava dizendo assim, olha, eu que sei, eu não sou contra você, eu não sou seu inimigo.
então me invocareis. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Buscar ao Senhor, irmãos. Buscar ao Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Moisés diz ali, inspirado pelo Senhor: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo o entendimento. Jesus faz questão de falar sobre isso também. E de todas as tuas forças, Jesus inclui. Irmãos, nós somos chamados a buscar a Deus. Porque é no Senhor que as nossas forças são revigoradas. Isaías, no capítulo 40, ele vai dizer que os jovens se cansam e se fatigam, que os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E a gente pode sair não só daqui hoje, irmãos, mas a gente pode enfrentar a segunda-feira, a terça-feira, quarta, quinta, sexta, o sábado, com as forças renovadas no Senhor. Não renovadas em qualquer coisa que a política brasileira possa fazer, não renovadas numa melhoria de segurança, numa melhoria na saúde, em alguma coisa que possa acontecer no âmbito moral da nossa nação, mas renovado no Senhor. Porque todas as outras coisas, e você acompanhou bem essa semana, todas as outras coisas, elas podem falhar. A Constituição, ela pode ser até rasgada. E aí um monte de gente fica triste de novo, mas eu achei que isso era igual a isso e não foi, como é que é agora? Olha, eu estou triste, eu estou frustrado. Porque essas coisas, irmãos, que nós vivenciamos aqui, elas são assim. Se nós colocarmos os nossos olhos e expectarmos nelas. Mas quando a nossa expectativa é no Senhor, mesmo em meio ao caos, a nossa esperança é renovada num firme fundamento que jamais será abalado. E aí a gente pode ir para a escola, aí a gente pode ir para a faculdade, a gente pode sair para o trabalho, a gente pode viver a vida no lar, a gente pode estar inserido onde estivermos, na dependência do Senhor, para a glória do Senhor, porque Ele é o esteio, Ele é a força, Ele é a segurança, Ele é a rocha que jamais será atingida, e Ele é quem nos guarda. E aí o coração é renovado, irmãos, nessa plena convicção de que Deus é Deus e de que nós somos o seu povo. E Ele um dia, assim como Ele prometeu aqui ao povo de Israel, naquele cativeiro, que para nós serve como um cativeiro hoje também. Ele voltará e nos libertará e nos levará a salvo para o seu reino. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Como é que estão as suas expectativas, irmão? Onde é que está firmada a sua esperança? Será que a gente pode olhar para o Senhor mais uma vez e nele renovar o coração? Renovar as expectativas no Senhor, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à desgraça, à desolação, experimentar e desfrutar de uma shalom, de uma paz que excede todo o entendimento. Vamos orar, irmãos? Nós vamos orar, queria convidar também os presbíteros para virem à frente. Nós vamos já também nos preparar para a ceia do Senhor. Momento singular, momento abençoador, onde Deus mesmo, onde o próprio Senhor Jesus vem presente no nosso meio, nos visita e nos serve, dizendo: olha, você é filho da aliança, eu tenho um pacto com você. Momento de nós crermos no Senhor e de reafirmarmos ao nosso coração a aliança que Ele fez conosco. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, por Tua palavra, por Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco e o Senhor não desiste de nós. A gente pede, Pai, que o Senhor aqueça o nosso coração. Volte os nossos olhos para o Senhor. E que a gente possa caminhar de glória em glória, de vitória em vitória e em paz. Porque nós cremos num Deus que é vivo, que é poderoso, que é soberano. Nós cremos num Deus que tem aliança conosco. Deus de Jacó está conosco.
O Deus de Israel é o nosso refúgio e fortaleza. Nós podemos confiar que nós somos teus, Pai. Senhor, pedimos a tua bênção sobre nós agora nesse momento de ceia. Que essas verdades, Pai, são verdades da tua palavra, sejam edificadas em nosso coração. Estejam bem arraigadas em nosso coração e alicerçadas pela fé. E que assim a gente participe, Pai, olhando para o Senhor, lembrando do Senhor, mas acima de tudo com expectativa naquele dia bendito, onde não mais na Babilônia, mas nos céus, na Nova Jerusalém, estaremos todos diante do Cordeiro, participando desse banquete na tua presença de forma tão perceptível, Pai. Oh Deus, no nome de Jesus, encha o nosso coração, Pai, nós assim oramos. Amém. Amém.